Hoje vou contar a história de um anime que eu achei bastante interessante contar a história dele. Na verdade, ele é o então, relaxa, não vou falar a história mais picante, mas assim a história por trás dele. Eu vou contar a história dele porque quando eu era criança, eu assisti ele e ele me deu muito medo. Eu tive vários pesadelos, mano, eu sonhei com aquela coisa. Enfim, sem muita enrolação, vamos contar a história desse terror. Ele conta a história de um garoto que vive com seus avós em um local monóculo, uma aldeia. E lá ele estava caçando um inseto, como qualquer criança fazeria. Só que ele acaba encontrando uma mulher muito grande, muito alta, e falando pró. Ele estranha, pensa, quem é essa mulher? Mas porém, ele sente que ela é uma mulher perigosa. Ele tem um sentimento que ela é uma ameaça. Tanto que ele corre e foge. Embora ela mostre uma face assustadora mesmo. Depois ele conta para seus avós que encontrou uma mulher assustadora. No início os avós dele pensam que o moleque tá só falando besteira, então deixou pra lá. Mas depois, quando ele fala que essa mulher tava falando pró, os velhos acabam se assustando, fica com medo, vai ligando para os seus vizinhos. Aí os seus vizinhos ficam assustados e atranca o garoto em um local lá de selos, falando que ele não pode sair por nada, nem se escutar a voz dele. Porém, madrugada, o garoto tá tendo vários pesadelos, na hora dos avós dele tá falando lá, abre a porta, e no fim ele acaba desobedecendo e abrindo a porta. E quando ele abre a porta, na verdade não tinha ninguém, tava escuro, assustador. E quando ele vira as costas, a mulher tava lá. Infelizmente aqui não fica tão assustador, fica mais, fica muito cheio de então eu não vou nem falar o que vai acontecer aqui. Enfim, depois da cena mais picante, os avós dele tentam tirar ele da cidade o mais rápido possível. Na onde essa mulher está fora do carro, tentando pegar o garoto tentando sair. E quando se vira, ela faz uma cara feia, falando pró. E depois esse episódio acaba. Na verdade, ele volta pro carro. Na hora de tá conversando com a mulher, que eu desconfio que deve ser ela. Mas no fim tem a parte 2, que é o episódio 2. Não, daí ela conta a versão da história dela, que é sobre umas garotas que... Na verdade é uma garota que tinha um sonho, um pesadelo, que é um pesadelo bem macabro. Que quando ela sonhava em uma montanha russa, onde tinha um monte de macacos, uns bichos que parecem demônio. E eles têm que passar por cada sala. E cada sala, essas garotas, que não era umas várias garotas nesse sonho, ou até mutilado de um jeito macabro, que eu não vou mostrar muita cena não, porque aqui é bem pesado. Por isso que eu falei que é assustador essa cena, não? Enfim, uma pé do oi com culé, outra não vou nem dizer muito sobre o que acontece aqui. Mas no fim, quando ia ser a vez dela, ela acaba acordando. E no fim, ela nunca mais sonhou com aquilo, até o momento que apareceu o macaco falando que é a vez dela. E assim, a história acaba. Mas depois o garoto começa a chorar, dizendo que queria encontrar a garota lá do sonho dele, ou do sonho não, quando ele era criança, que na verdade ele era aquele garoto. E no fim, ela se mostra ser a gigante, que quer comer ele literalmente na forma... Mas eu acabei no mangá, e o mangá é um pouco diferente do anime, porque o mangá tem uma história bem mais grande, e além disso eles contam a história um para o outro. Aliás, no mangá não tem censura, felizmente eu fui traumatizado. O exemplo mesmo é que a gigante aí começa a contar a história, que não é a mesma história da segunda parte do anime, é a história de uns casais que estão indo para as montanhas, só que acaba a gasolina, e eles ficam meio que perdidos ali no meio da estrada. Só que o cara acaba encontrando uma criatura extremamente assustadora, ele tenta fugir e tudo mais, acorda a mulher dele, mas a mulher dele fica meio que trança ali, e eles conseguem fugir, só que a mulher dele tava totalmente em outro patamar na cabeça dela, porque a criatura entrou na cabeça dela, e a criatura começa a fazer coisas que eu não vou mostrar a vocês, porque vocês vão perder a sua insanidade se vocês verem, e ainda por cima tem tentáculo aqui, mas é muito bizarro, tanto que depois que tudo isso acaba, ela fica louca, e depois ele leva para as montanhas para poder ver se faz um exorcismo, e depois essa é a história final dela, e depois o protagonista diz que quer contar a história dele, é a vez dele. E a história desse cabaço aí é que tinha uma garota que tava na piscina, onde ela é vista por uma gótica que lembra bastante a ondinha peituda. E a ondinha peituda acaba dando um sorrisinho para ela até fica feliz por isso. E a Jusa passa até a ser amiga, e ela acaba chamando ela para ir para sua casa. Até sua amiga avisa que não é muito bom ir para casa de estranho não, mas ela fala que vai porque acabou de fazer amizade e tudo mais. Ela devia ter escutado a amiga dela, porque ia para casa de uma gótica rabuda e peituda ao mesmo tempo. Chegando lá, ela vê a mãe dela, que também parece ser uma gótica
rabuda e peituda e leva diretamente para o quarto dela, onde tem um manequim estranho ali arrumado. E ela fica muito assustada, e ela tem a sensação que esse manequim está encarando ela, e ela fica com tanto medo que ela diz que vai usar o banheiro. E quando ela vai usar o banheiro, a mãe dela tá fazendo coisas lebiosas com o manequim. Meio que ela se assusta com tudo, só que quando ela vira as costas, o manequim estava atrás dela. E não só isso, como também a gótica rabuda da Andinha estava também. E acaba dando os pega nela, que eu não vou mostrar nenhuma cena dessa, porque eu não sou maluco, né? Só que digamos que ela faz coisas lebiosas com o manequim. O manequim chega até a chorar, e ela também tem o seu negócio transformado em manequim. Sim, ela acaba se transformando em manequim, e assim ela começa a entender que aquele manequim também era uma vítima, igual a ela. Enquanto aquela amiga dela tava procurando ela e vai até a casa da gótica. Só que acaba sendo capturada pela mãe da Andinha. Mano, se cuidasse uma história dessa, eu ia meter um soco nele. Meu amigo, que história doida é essa? Depois disso, eles começam a contar várias histórias bizarras que eu não vou nem falar, porque tem até mesmo... não gosto dessas coisas e tudo mais, hein? Mas a história final desse mangá é a mesma do anime, que é com aquele macaco e tudo mais, e ele com saudade da garota, e a garota ser essa mulher do táxi mesmo. Tava falando pó, 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 pó. E assim finalizamos. Se você gostar do vídeo, dê aquele like, comente e tudo mais. Depois eu trago o próximo vídeo.